E o Atlético Mineiro confirma que voltou a negociar o jogador Alan com o Flamengo. Vou falar sobre essa notícia e vou falar também sobre jogador que o Flamengo acionou o direito de compra e vai ter o jogador em definitivo no clube. Por isso eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você apoie meu trabalho que está só começando aqui no YouTube. Quando você deixa o like, você mostra para o YouTube que esse vídeo pode chegar em mais pessoas e isso me ajuda muito. Gente, é de graça, não custa nada e você faz esse canal chegar a lugares altos. Esse é o canal Futebol Expressivo e esse canal tem crescido a cada dia com você apoiando. E falar sobre a situação do Maracanã, gente, do gramado. O consórcio do Maracanã aproveitou esses 10 dias de data FIFA justamente para tratar do gramado do Maracanã. Gramado do Maracanã que sofre bastante. E qual é o motivo do gramado sofrer tanto? A grande quantidade de jogos. Além de ter dois times que gerem ali o estádio e jogam no estádio, você tem um número muito alto de jogos. Enquanto lá na Europa é jogo final de semana, nos finais de semana, a gente tem jogo nos finais de semana e no meio da semana. E sem contar as outras competições continentais e competições aqui do Brasil também, como Copa do Brasil. Então acaba que o gramado fica desgastado com isso. Então a informação que sai é que o gramado está bem melhor do que o último jogo que o Flamengo fez contra o Grêmio, que estava horrível o Maracanã. Estava prejudicando muito o jogo. Então que bom, porque o Maracanã agora também recebeu a grama de inverno, semente para poder ter grama ali mais forte para suportar o frio no Rio de Janeiro. Gente, hoje o Pedro fez 3 anos de Flamengo e o Flamengo postou ali uma homenagem para o jogador. Colocou assim, abre aspas para o Flamengo: "Ai Pedro, nosso camisa 9 chegou a 3 anos e conquistou 2 cariocas, 2 supercopas, uma recopa, um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, artilheiro, rei da América, craque decisivo rubro-negro, te amamos 9 bolado." Ou seja, essa foi a homenagem do Flamengo para o Pedro, em homenagem aos 3 anos dele de Flamengo. Ele veio um ano após o ano vitorioso do Flamengo, que foi 2019. E após isso o Flamengo continuou vitorioso e conseguiu ali se consolidar e ele fez parte disso tudo. Então, parabéns aí ao Pedro por estar no Flamengo há 3 anos e fazendo história. E ainda falando do Pedro, ele ganhou uma indenização de R$27 mil contra o Fluminense. Não sei se vocês lembram daquela lesão que ele teve, uma lesão muito séria em 2018. Foi aquela lesão no joelho, tipo a lesão do Bruno Henrique, uma lesão que deixou ele fora bastante tempo. Ele perdeu até espaço na seleção brasileira, se eu não me engano ele ia ser vendido para um clube de fora e não foi. Atrapalhou muito a vida do Pedro. E na época descobriram que o Fluminense não tinha pago os direitos do jogador, não pagou o seguro de acidente do jogador, seguro de acidentes pessoais, não pagou absolutamente nada. Ou seja, o Pedro após isso entrou com uma ação na justiça e ele veio ganhar só esse ano. Então bem feito ao Fluminense, o Pedro ganhou essa indenização e eles foram denunciados por danos morais. Então o Pedro ganhou esse dinheiro em cima do Fluminense e o dinheiro merecido dele, porque cara, se você tem ali um funcionário, um trabalhador, você tem que pagar os direitos dele que está no contrato. Se não paga, é justiça e a justiça determina. Se a justiça determinar, vai ter que pagar. Então é isso. O Fluminense perdeu nessa causa aí na justiça e eu acho bem feito. Gente, falar sobre a novela Alan, a situação do jogador. Gente, a situação é a seguinte. Sexta-feira eu tinha trazido aqui a notícia de que o Galo tinha desistido de negociar o jogador. O Galo não ia negociar, tava dando burburinho lá dentro, tava dando confusão por conta disso. E foi essa notícia que trouxemos, que o Galo tinha batido o martelo. Só que pouco tempo depois saiu a notícia de que o Galo voltou a negociar com o Flamengo. Eu trouxe essa notícia aqui ontem. E o Galo admitiu publicamente que voltou a negociar com o Flamengo e hoje teria uma reunião com o técnico Filipão para definir o futuro do jogador. Por quê? O técnico Kudê, que saiu do Galo, ele saiu do clube e um dos motivos foi a venda do Alan, a possível venda para o Flamengo, que ele chegou lá com a sua comissão técnica na diretoria e falou: não quero que venda o jogador, ele é fundamental para o time, ele está voltando de lesão e ele vai ajudar bastante esportivamente. A diretoria não deu respaldo para ele e seguiu com a negociação. O time já não estava bem, as coisas já não estavam indo do jeito que ele queria. Ele simplesmente deixou o clube. Então foi um dos motivos para ele deixar o clube e seguraram o jogador depois disso. Não quiseram vender o jogador. Só que depois voltaram atrás. Por quê? O jogador chegou na diretoria e falou: vocês têm uma dívida comigo e com o meu empresário. Eles têm uma dívida com o jogador. O departamento financeiro, os caras que investem dinheiro no clube,
chegou e disse: vocês têm que vender o jogador porque tem dinheiro nosso investido aqui, a gente quer que volte pra gente. E nisso, essa pressão toda, o Galo voltou a conversar com o Flamengo. E o Flamengo pode subir ali o valor que tem oferecido ao Galo. E a gente vai ver como vai se desenrolar isso. Tá uma negociação chata? Tá, mas a janela ainda não abriu, vale a gente lembrar isso. Eu acho que nessa reunião o Filipão ele vai dificultar para o Flamengo. A gente sabe que o Filipão ele não gosta do Flamengo. Então, no que ele puder dificultar para o Flamengo, ele vai fazer. O Flamengo insiste tanto nesse jogador, no Alan, porque o Sampaoli entende que ele seria fundamental para o nosso elenco, para a saída de bola, para uma transição ofensiva, e ele é um jogador muito versátil. Então o Sampaoli, que já trabalhou com ele, diz: ele, se vir para o Flamengo, ele vai ser peça fundamental. Então insiste nesse jogador, mas o Flamengo olha para outros jogadores no mercado, tá sempre surgindo um nome novo aqui, estou sempre falando para vocês, mas eu espero que se concretize. E a situação do De La Cruz, Vitor? Como está a situação dele? A situação do De La Cruz está parada no momento. O Flamengo fez uma proposta para o River Plate. River Plate segurou a proposta do Flamengo e não respondeu. Simplesmente o River Plate deixou o Flamengo na geladeira e vai esperar o último jogo da fase de grupos da Libertadores para definir o futuro do jogador. Ou seja, vai esperar praticamente a janela abrir. Acho difícil dele assinar com o Flamengo, dele acertar com o Flamengo no momento, mas tudo pode acontecer. Então, no momento, está travada a negociação com o De La Cruz. E essa é a situação desses dois jogadores, gente. É bem chato, né? Porque são dois jogadores que a gente estava trazendo na semana passada aqui no canal, e outros canais por aí também estavam falando, que esses jogadores já estavam praticamente dentro do clube. Já vinham para fazer exames, para assinar o contrato. Assinar não, que só poderia assinar depois que a janela abrisse. Mas que já estava praticamente tudo certo. Só que, gente, eu sempre fico com o pé atrás em relação a isso. Por quê? Acordo verbal não segura nada. Não segura. Você tem ali um acordo verbal com as pessoas e depois de um tempo, se elas mudarem de ideia, nada vai poder segurar aquele acordo que vocês fizeram. Então, o que segura jogador, um funcionário numa empresa, seja lá o que for, é a canetada, é o contrato, é a assinatura. Não tendo isso, você não tem direito a nada. Então, o Flamengo vai aguardar, vai insistir nesses jogadores, mas não está dormindo no mercado, está de olho em jogadores que possam ali compor o elenco do Flamengo. Coloca aqui embaixo o que você acha dessa insistência do Flamengo em jogadores como De La Cruz e Alan. Eu acho que a insistência vale por mais tempo ainda, porque a janela não abriu e dá para você dar uma insistida a mais, mas caso façam um jogo duro, queiram ganhar dinheiro em cima do Flamengo a mais do que aquilo que o jogador vale, o Flamengo pode desistir, porque o Flamengo continua vitorioso mesmo sem esses jogadores. Uma coisa que tem alegrado bastante é o Luiz Araújo, gente. Luiz Araújo não para de postar coisas relacionadas ao Flamengo no seu Instagram. As suas redes sociais estão sempre lotadas de coisas falando do Flamengo, montagem com ele usando a camisa do Flamengo, vestindo ali o manto sagrado. Mas até o momento ele não pode atuar no clube, ele não se apresentou ainda, vai se apresentar no próximo dia 28. Então, a expectativa é boa, um jogador que está animado para jogar. Teve vídeos dele que soltaram, dele comemorando o título de 2019 junto com seus amigos. E ele que saiu do São Paulo, né? Da base do São Paulo. O Flamengo teve proposta na mesa pelo zagueiro Cleiton. E o Flamengo negou, foi 3 propostas. O Flamengo entende que o jogador pode ser importante para a temporada, já que o Rodrigo Caio pode sair. A situação do Pablo também é indefinida. Vai abrir a janela agora e algum clube pode levá-lo. Então o Flamengo vai segurar o Cleiton. E se fosse negociar, negociaria por empréstimo, para o garoto ganhar rodagem, para ele poder ganhar ali minutagem com outros times. Mas o Flamengo não vai vender ele fácil para qualquer outro time aqui do Brasil e planeja valorizar o jogador. Eu espero que o Flamengo não empreste nem venda. Espero que o Flamengo segure o jogador e deixe ele ter mais oportunidades. Ele vem se destacando ali nos treinos e o Sampaoli tem gostado do futebol dele. É que Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz estão jogando bem. Davi Luiz voltou a jogar bem há pouco tempo e não tem vaga para ele, mas ele está ali e ele pode fazer parte do elenco e no momento certo vai aparecer a oportunidade para ele. E os times que fizeram proposta pelo Cleiton foram Bahia, São Paulo e Cruzeiro. E o Flamengo simplesmente negou. O Flamengo não aceitou. E é isso. E falar sobre jogador que o Flamengo exerceu o direito de compra, de ficar com o jogador. Trata-se do Varela. Varela que veio do Dinamo de Moscou, lá na Rússia, onde estava tendo guerra.
e ele acionou aquela cláusula lá da FIFA que ele poderia ser dispensado a qualquer momento e assinar um contrato temporário com uma equipe. Mas nesse contrato, gente, tinha uma cláusula dizendo que a equipe poderia ficar com o jogador. E o Flamengo acionou essa cláusula e ele é do Flamengo agora. Eu só não sei dizer para vocês, eu não tenho a informação completa, se o Flamengo gastou adquirindo o jogador ali por completo, ou se o Flamengo só assinou um contrato com o jogador, porque teve a situação da guerra, que os jogadores saíram de graça dos seus clubes, então tem essa questão. Mas é interessante, porque o Guilherme Varela ele não teve muitas oportunidades no Flamengo, não conseguiu se firmar, teve acho que 2 lesões, mas é um jogador de seleção, é um jogador que pode muito bem ali compor elenco e talvez ser titular. Mas no momento a vaga do Wesley, Mateuzinho vai voltar, mas é um jogador importante também, e o Flamengo optou por ficar com ele. E o Flamengo treinou hoje visando o jogo de quinta-feira. O Flamengo tem treinado essa semana inteira aí. O único que treinou separado e pode desfalcar é o Gabigol, gente. O Gabigol é aquilo que eu venho falando aqui sempre no canal. Eu sempre faço questão de ressaltar isso. O Gabigol não é habilidoso, não é aquele jogador de velocidade, não é aquele jogador mirabolante, mas é um jogador que faz a diferença. Abre espaço no ataque, é solidário, acha espaço para gol, e quando cai para ele em condições de fazer o gol, ele até perde gol, mas ele faz bastante gol e ele é decisivo nos momentos que a gente precisa dele. Então faz falta, corre o tempo todo, ajuda na marcação. Às vezes o Gabigol nos 40 do segundo tempo, o cara tá correndo igual um maluco para marcar, para ajudar a equipe, e eu gosto disso. Esse é o DNA rubro-negro. Então, pessoal, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você apoie meu trabalho, que está só começando aqui no YouTube, e eu tenho visto o crescimento desse canal. E é você que tem feito esse canal crescer a cada dia. E ser bem sincero com vocês, esse canal ainda não está monetizado. Eu não recebo 1 centavo por esse canal ainda, pelos vídeos que eu faço. Mas a esperança de ter esse canal monetizado um dia e de trabalhar com isso, que é o que eu gosto, de falar do Flamengo, de ter ali o compromisso com vocês todo dia, é o que me motiva a gravar mesmo sem receber absolutamente nada. Então é isso, pessoal. Se inscreva, deixem um like. Isso aqui é Flamengo, gente. Eu torço pro Flamengo desde pequenininho. Comecei há pouco tempo a falar do Flamengo na internet. E o Flamengo... É muito bom falar do Flamengo, é muito bom conversar com vocês. Eu tenho esses vídeos aqui como conversa, sabe? Então é isso, se inscreva no canal, tamo junto, valeu!